é Ayrson Heráclito, eu sou, eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, né, dos cursos de artes visuais, de cinema. Sou curador também, né, tenho desenvolvido uma pesquisa sobre a arte afro-brasileira, né, e afrodiaspórica, principalmente no momento da contemporaneidade. Também sou artista visual, né? Então tenho uma produção desde a década de 80, né? Que começou com a pintura, mas eu sou um artista que trabalho com diversas linguagens, né? Então a escultura, a instalação, a performance, a fotografia e o audiovisual, né? Sempre, né, vão ocupar um certo destaque. E além de artista visual, eu sou um Ogã, né? Um Ogã da nação do Jeje-Marie, né, aqui em Salvador, né? Então tenho esse trabalho também espiritual, né, dentro do Candomblé. O Ogã é um cargo, né, que a gente ocupa, né? É uma espécie de um pai, né? Mas é um pai criador, né? Um pai que cuida, né, dos filhos, mas ele não é, digamos assim, ele não faz, né? O Babalorixá, a Ialorixá, que são os pais e as mães, é que fazem os filhos, né? Então o Ogã é um pai que cuida, que zela. E eu ocupo funções específicas sacerdotais, né? E tenho esse vínculo bastante importante com a cultura Jejinagô, né, na Bahia. E a partir desse entendimento, dessa cultura, eu comecei a pesquisar também as questões artísticas e estéticas, né, que cercam essa dimensão é, do candomblé, que não são dimensões apenas religiosas, mas são dimensões filosóficas, é, estéticas, sobretudo, éticas, né, políticas, né. 1986, né, foi meu primeiro contato com a cultura do candomblé, né. Eu fui convidado para participar de uma equipe de gravação de um documentário com uma importante mãe de santo, né, lá de Cachoeira, né, no interior da Bahia, uma cidade muito importante para o candomblé. Ah, eu fui participar justamente de uma festa chamada Goitá, no Rumpame da Gaiacu Luiza, né, Gaiacu Luiza. E lá eu estava fazendo a direção de arte e filmando. Foi o primeiro contato que eu tive direto com o candomblé, em 1986, mais ou menos, né? Nesse mesmo ano, eu entrei, né, na universidade no curso de artes visuais, né? Então, eu sempre digo que eu tive essas duas formações. A formação dentro do terreiro, onde eu tive um contato muito grande com a própria história da cultura e das artes africanas, né? E na universidade, onde eu tive um contato com toda a história da arte ocidental, né? Então, eu estudei muito sobre o modernismo, sobre os movimentos de vanguarda da Europa, né? Então, a minha formação, ela se bifurcou nesses dois caminhos. E eu acho que eu faço hoje é tentar reunir um pouco essas duas dimensões, assim, esses dois, de forma crítica, sobretudo, né? Porque hoje eu tenho me afirmado como um artista, né, que estabelece relações críticas com todos os processos de colonialidade, né? Então, meu trabalho vem tentar desmontar um pouco, né, essa relação que foi uma relação muito complicada e muito violenta, né, também, com a própria diversidade, né, da cultura brasileira, né? Então, o reconhecimento da cultura africana, da afrodescendente e dos povos originários, eu acho que é, é uma condição é, importantíssima hoje para um artista, né? Para um artista brasileiro hoje, né? Então, esse caráter crítico e político que essa vinculação, né, se constrói, eu acho muito importante.
Eu comecei como pintor, né? Eu era um pintor, um jovem pintor, né? E eu tinha influência muito grande do expressionismo, né? Expressionismo, o neo-expressionismo, né? Que estava se falando da década de 80. E em 86, quando eu tinha 17 anos, eu inscrevi uma pintura minha num salão de arte jovens, né? Onde tinha vários críticos bastante importantes, artistas, né? Como o professor Juarez Paraíso, Ana Maria, Ana Maria Vilar, né? E o crítico do Rio de Janeiro, Frederico de Moraes, né? E aí eu comecei bem, eu fui descoberto por essa bancada de jurados, né? Só que eu comecei a passar por um processo de buscar outras formas de expressão. Eu era muito inquieto, era um jovem muito inquieto na década de 80. E fui abandonando a pintura depois que eu tive alguns traumas também. Eu tive uns traumas, algumas decepções em relação a alguns ocorridos, alguns fatos ocorridos no período. E aí eu fui migrando para as instalações e para as performances, né? E pensando a performance como algo vivo, né, algo que relaciona a arte com a vida, eu comecei a trabalhar com materiais orgânicos, né, materiais perecíveis, né, como a própria vida, porque são orgânicos, né. E eu escolhi 3 materiais para trabalhar, né, nesse período. O açúcar, né, justamente porque era um material que informava todo esse período da exploração colonial no Brasil, né, na economia açucareira, né. A carne de charque, que para mim era um material muito importante, porque falava muito da resistência de um corpo cultural afro-brasileiro e afro-diaspórico, que eu estava me interessado a trabalhar no período, né, esse corpo negro, né, que foi extremamente resistente e resistiu a toda forma de violência, e o azeite de dendê, né? O azeite de dendê como esse material ancestral, né? Esse sangue ancestral, vegetal, né? Que o mestre Didi me ensinou, né? Ele que me educou a perceber o azeite de dendê na sua complexidade, né? O azeite como esse fluido vital desse corpo afrodiaspórico, né? Esse sangue ancestral, mas também o azeite de dendê tem uma parte mais integral, essa parte mais densa, né, que a gente chama de bambá, que representa dentro da cosmopercepção do candomblé, né, o esperma dourado da divindade Exu, né? E a parte mais fluida do azeite, que a gente chama de flor, está associada com o sangue também dessa divindade. E o intermediário, né, entre esse sangue, né, e esse esperma, né, é a saliva, né, dessa divindade, né? Então, quando você quer se comunicar, porque é a divindade da comunicação, você pinga na sua boca um pouco dessa, desse material para que a sua palavra, né, evoque a força da palavra, que é uma outra dimensão da cultura iorubana, que no meu trabalho é bastante importante. Então eu comecei a trabalhar com esses conceitos, desse pensar esse corpo afro-brasileiro a partir, né, dessa cosmopercepção iorubana, né, e Jejinagô, né, que eu aprendi aqui na Bahia, e comecei a trabalhar também com conceitos importantes para a arte, que saíam justamente desse recorte da Europa, desses conceitos europeus sobre arte, sobre beleza, etc. Então eu comecei a trabalhar com o conceito de Odara, né, que é um conceito estético e urbano, né, que diz que tudo que é bonito tem que ser útil, né? Então, completamente diferente da tradição ocidental, em que as belas artes é as artes da inutilidade, né? O que difere a belas artes do design, na verdade, é exatamente isso. Então eu comecei a trabalhar com esses conceitos e buscar outros conceitos estéticos, né, para pensar a minha arte. E também pensar também as formas de fazer arte, né? Foi aí que chegou justamente no meu trabalho essa dimensão ritual, né, de como trabalhar com os rituais, né, que eu me inspiro, que vem desse universo do candomblé, né, sem devassá-los também, né?
Então, meus trabalhos não devassam e não reproduzem esses rituais. A partir deles, eu passo a criar uma outra coisa, né? E aí eu comecei a pensar performances que fizessem referência a esses rituais, né? Mas de uma forma completamente poética, completamente livre, completamente minha, né? E o meu trabalho Bori, né, foi o que eu fiz em 2008, comecei a fazer o trabalho, 2006, 2008, né? Onde existem a live performance, né, que recentemente a Pinacoteca de São Paulo adquiriu, né, então a performance está no acervo, eles podem remontar comigo ou sem a minha presença, mas eles têm todo o material, o memorial necessário para remontar a performance, né? Tem a série de fotografias, que é bastante popular, né, onde eu mostro justamente eh, as cabeças com os alimentos, né? Bori quer dizer bó, quer dizer oferenda, e ori, né? Cabeça, né? Então, oferenda à cabeça. No candomblé, a gente acha que é na cabeça que existe a nossa vitória, mas também a nossa derrota, né? Então, por isso que é importante a gente sempre fortalecer a cabeça, porque a cabeça é o local de conexão máximo, né, entre o humano e os outros mundos, né? Os mundos espirituais, os mundos mais complexos, né, do invisível, né, e do indizível. Então, o Bori é esse ritual de oferecer alimento para fortificar a cabeça das pessoas, né? E por que o alimento, né? Um outro conceito que eu venho trabalhando, né, é o conceito de arte enquanto oferenda, né? Arte enquanto um amuleto, né? É o que eu chamo de ebó arte. Ebó é oferenda em Yorubá, né? Então, juntar a oferenda, pensar a arte como uma oferenda. E a oferenda, o que é uma oferenda? É uma forma de você se conectar com as divindades. E as divindades que eu estou me referindo, né, aqui são representações da natureza, né? Então, são elementos da natureza. Então, quando você faz uma oferenda para um rio, quando você faz oferenda para um fogo, para uma floresta, você se conecta com a potência dessas forças da natureza, né? Então, eu comecei a pensar o ebó arte, né? E todas essas oferendas, né, são feitas, grande parte delas, com comida, né? Então, a comida é importantíssimo nesse processo de você criar a oferenda. Então, nos meus trabalhos, eu estou falando o tempo todo do alimento, não só um alimento nutricional, mas um alimento espiritual, né, de conexão espiritual, né? E as divindades, né, elas têm um paladar, né, específico. Então é por isso que existe toda uma culinária sagrada, né? No candomblé existem mulheres, né, pessoas que ocupam, né, a preparação, né, justamente desses alimentos para as oferendas, para os ebós, né? São cargos específicos, né? A Yamacê, né, na tradição Nagô, né, é que prepara essa comida sagrada. É aqui.